Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. Que caiu hoje, Ju? Hoje caiu no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Aqui nesse capítulo vai nos dizer que Paulo foi conduzido através de Deus pelo Espírito Santo para ir em várias cidades, né, daquela região, levar a palavra para os gentios, para os gregos, para os judeus, para toda a população ali daquela região. Muitas cidades é citada aqui, para que ele viesse levar a palavra de Deus, porque Deus disse para ele que havia muito povo naquelas cidades que eram de Deus. E ele disse para Paulo assim, ó, pode ir e fala e não se cale, que eu sou contigo e que não vai acontecer nada, não tirei que nenhum mal aconteça com você. E dessa forma ele foi ousadamente pregando a palavra ali, ficava um determinado tempo em algumas cidades para poder ensinar a palavra, porque não é somente se dizer a palavra, tinha que ensinar eles a respeito da palavra para que eles pudessem acreditar, crer. E quando ele fazia isso, muitas pessoas ali acreditavam e acabavam seguindo Paulo e confiando na palavra. Para os homens da lei daquela época, para os sacerdotes, o pessoal ali, aquela era uma palavra que eles não aceitavam como a palavra de Deus. Né? Os judeus eles aceitavam como que ele fosse uma seita, um pessoal que se levantou contra a verdadeira palavra. Falava que ele estava contra a lei, né? Ele fala assim que ele ensinava a seguir a Deus, mas contra a lei, não respeitando a lei. E não, ele estava ensinando realmente o que seria depois da lei, que era Jesus, quando Jesus veio e foi crucificado para poder então cumprir toda a lei sobre ele, para que nós pudéssemos estar livres dos castigos, né? Foi todo os castigos foi tudo para Jesus, de todo o mal. E ele ensinava isso, que quem cresce em Jesus era absolvido dos seus pecados, porque já tinha sido pago por Jesus. Então ele começava a andar numa vida diferente, seguindo o que Jesus deixou ensinado, seguindo a lei praticamente, a tradução da lei. E fazendo isso, Paulo ganhou muitas pessoas ali, muitos daquele meio da cidade se rendia à palavra e seguia, formando ali várias denominações, várias igrejas ali, e foi propagando assim o evangelho ali. Então, o que chama muita atenção é que nem todo mundo que vai ouvir, nem todo mundo que ouve a palavra vai crer, nem todo mundo que ouve é um povo que é um povo de Deus. Porque aqui ele fala que eu vou tirar, no meio desse, eu tenho muito povo nessa cidade. Ele falou, eu tenho essa cidade como um povo. Ele falou, tenho muito povo nessa cidade. Então, é um pessoal que as pessoas que vão acreditar nisso, vai passar a ser um povo dele. Então, é necessário que ele anunciasse essa palavra com coragem, com ousadia, em verdade, não temendo o que as pessoas pudessem fazer para ele. Porque tinha que chegar geralmente, verdadeiramente a palavra. Não podia ela chegar superficial ou manipulada, mudada. Tinha que chegar realmente como Jesus queria que chegasse, para ser aquele povo acreditasse e permanecesse seguindo os ensinamentos de Jesus, que está lá relatado em Marcos, Mateus, Lucas, João, né? Os evangelhos, onde Jesus ensinou muita coisa para seguir aquilo dali. Então ele foi fazendo isso e muitas pessoas foram se rendendo. Então para nós hoje é anunciar a mesma coisa, é continuar falando a mesma coisa para as pessoas. E aquele que acreditar, que crê na palavra, que realmente isso é verdade, vai passar a ser um povo de Deus, vai passar a ser um povo adquirido por ele através das escrituras, através da palavra, através do testemunho de Jesus, né? Que ele veio exatamente por causa disso, para cumprir toda a lei e depois se entregar, sendo um cumpridor de toda a lei, como um cordeiro que não se envolveu no pecado, passou uma vida sem pecado, resistindo a tudo que ele podia resistir, que são as tentações nossas, para que ele pudesse então ser o nosso Salvador, o nosso libertador. Através dele, todos aqueles que acreditam estão limpos dos seus erros, porque crê, mas não é só eu acredito e pronto, eu tenho que acreditar e seguir aquilo que eu acredito, seguir ele, né? Seguir o que ele ensinou. Todos os ensinamentos dele estão lá em Mateus, os sermões lá ele vai falar como uma pessoa que crê, que acredita no testemunho de Jesus tem que andar. E é isso que o Paulo estava ensinando para eles aqui. E muitas pessoas achavam que isso era uma seita e não queriam, os religiosos não queriam aceitar. Os da sinagoga que expulsaram ele, levaram para o tribunal, levaram para a lei, para que ele não pudesse continuar falando isso. Mas Deus falou, pode ficar falando que mesmo que levar você para o tribunal, ele foi levado para o tribunal ali. Disse que o Gaio fala assim, pode tirar ele daqui, porque não é sobre a palavra que vocês estão falando, não é sobre a lei de vocês mesmo, então eu não quero me meter nessas coisas. Tira ele daqui e eu não vou julgar essas coisas. Ele livrou Paulo dali. Então, nós vemos que Deus ele cumpre com a palavra dele. Basta nós fazer a vontade dele também e pregar a palavra com verdade mesmo, sem esconder a verdade das pessoas. Né? Amém, é isso aí. Então a palavra de hoje é o quê? Quando Deus manda, né, aquele fiel dele que levar a palavra a alguém,
Então nós temos que levar a palavra. Pessoas vão ouvir, mas não vão entender, não vão querer entender, né? Tem pessoas que falam que isso é perda de tempo. Olha, veja no dia que nós estamos passando de hoje, né? Toda essa palavra que a gente leva todos os dias, engraçado, né? Que tem 30, 20 visualizações, né, Jay? Uhum. A palavra de Deus. Mas se fosse um programa de sátira, né, teria aí umas 50 mil, né? Visualizações. Então hoje nós nos deparamos exatamente com isso, né? Com a falta de interesse à vida de Deus. A vida aquele que nos deu a permissão de estar aqui. Você pode até ver, quanto mais a pessoa faz para alguém, menos ela é valorizada, mas ela tem que fazer. E nós somos assim, errantes, né? Porque quanto mais Deus nos deu, quanto mais Deus nos permitiu, Deus nos deu a nossa vida. E nós queremos sempre que Ele faça mais. Mas a nossa parte, ninguém quer fazer, né? Infelizmente. Então pensa você, né? Quando Deus fala para você que é fiel, levar a palavra, não desistir, estar com Ele, né? Ele não vai fazer um milagre instantâneo na sua vida, mas Ele vai te livrar de várias coisas que você não sabe nem que você ia passar, né? Então Ele vai te livrando, Ele vai te abençoando, como Ele fez com Paulo, onde ele foi levado pelos inimigos, né? Judeus ali, ao julgamento, que queriam que prendesse ele, que condenassem ele, e o juiz simplesmente falou que não, ele não vai entrar nessa questão, né? Então é Deus defendendo Paulo ali, né? Um livramento para Paulo, poder ter sido condenado à morte, não é? Então assim, você não sabe dos milagres que Deus faz na sua vida, nos pequenos milagres do dia a dia, te livrando de acidentes, te livrando de alguma emanação negativa de energia, te livrando de uma pessoa negativa, né? Te livrando de um emprego que não vai te fazer bem, de uma pessoa que não vai te fazer bem. Então, se você está onde você está, você que é fiel a Deus, é porque Deus tem um propósito para você naquele lugar, naquela família, naqueles planos de Deus, naquele outro país que Ele está te enviando, sei lá onde Ele está te colocando, mas Deus tem um propósito para você. Nunca deixe de cumprir e de acreditar na palavra do Senhor. Nunca deixe, porque o Senhor, com Ele é maravilha, né? Tem aqueles que não acreditam, aqueles que ficam em cima do muro, que ouvem e não estão nem aí, e tem aqueles que são fiéis, que acompanham. Mas a vida desses fiéis sempre tem solução e resultados, sempre, né? Por menor que seja aos recursos daquela pessoa, Deus sempre nunca deixa faltar nada e a provisão vem, né? Aqueles que ficam em cima do muro, que falam assim, não sei, não quero saber de fazer oração, não quero saber de ir na igreja, não quero saber de fazer nada, não quero saber de conversar com Deus, aquele está sempre patinando, pedalando e patinando, não sai do lugar, né? E aqueles que não acreditam, acontece tudo negativo com ele, né? Muitas coisas ruins, a pessoa está nervosa, a pessoa daqui a pouco tem uma doença, porque é uma pessoa que Deus ensina através do sofrimento. Então, quando Deus ensina através do sofrimento, é para a pessoa começar, você pode ver, sempre todo mundo procura Deus quando está com um diagnóstico ruim da doença, quando tem algum problema na família, quando tem algum ser difícil, alguma situação complicada para resolver e que você não consegue, que ninguém, nenhum profissional consegue te ajudar. Aí você busca quem? Aí você busca o Pai, porque sempre Ele fez para você, mas você quer que Ele faça mais. Mas a vida inteira você passou sem fazer nada para Ele. Então, nosso recado, a nossa atenção da semana que Deus quer passar aqui, é que se atentem à vida de Deus. Conversem com Ele como se Ele fosse um ser vivo. Está ali na sua casa, presente, porque Ele está. Ele é nosso Pai. Ele é aquele que nos traz as nossas bênçãos, que nos livra de uma doença, que nos livra de uma pessoa má, que nos livra de um assalto, que nos livra de algo que está para acontecer conosco, né? Então, tudo que Deus te coloca, em qualquer situação que Deus te colocar, Ele tem um propósito. Talvez até um assalto para você educar um irmão caído, que é um assaltante que está ali entre, né? Dividido entre Deus e o crime, vamos por isso, né? Até isso. Então, sempre olhar com olhos bons aquilo que Deus está te colocando, aonde Deus está te colocando, e faça a tua parte, meus irmãos. Acreditem no poder divino, magnífico de Deus, que Ele pode mudar qualquer situação. E se Ele te colocar numa situação ruim, você que é crente, que você acredita, você está ali para um propósito dEle. Nunca se esqueça que você é o escolhido de Deus.
para levar a palavra, independente de qualquer situação que você esteja passando, positivamente a tua mente, positiva em sua mente, para que você possa escutar, entender e ver aquilo que Deus quer que você faça naquela situação. Amém? Amém. Então, meus escolhidos de Deus, nunca esqueça de passar a palavra aonde quer que você vá. Uma grande semana para todos vocês. Tenham todos uma ótima semana e fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Até sexta, se Deus quiser. Se Deus quiser.